Sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sempre lembrando que esse estudo ele é promovido e realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E todos os nossos vídeos nós gostamos de informar que esses estudos ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que estão assistindo o vídeo gravado pelo YouTube podem acessar lá nosso site, www.senhor.org.br, e lá encontrarão lá os caminhos, os links lá, para a pessoa poder participar ao vivo conosco às sextas-feiras. Também lá encontrará uma playlist dos estudos anteriores, como também estudo da Revista Espírita e uma gama de material para que as pessoas que gostam de estudar o espiritismo, né? Nós estamos hoje no estudo 13, e no estudo 13 nós já estamos no capítulo 3 da parte segunda. Semana passada nós fizemos o capítulo 2, né? E no capítulo 3 nós vamos estudar hoje da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Então, nós temos como tópico aí a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma do corpo e perturbação espiritual. Esses são os temas que nós vamos estudar hoje neste capítulo. Então, o primeiro título, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Na questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Aí o Kardec faz duas observações aí, duas perguntas A e B. Então, na A, pergunta bem interessante isso, né? Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurindo na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. 51. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos,
ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Olha que resposta, né? Aí o Kardec faz o comentário dele. Que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota da água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo o universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no amálgama, conjunto, nada as distinguiria uma das outras. Careceria de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é uma consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que chama o grande, todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referente às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta, de certo modo, material. Interessante, né? 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Ele faz uma pergunta aqui, né? Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, contando o que vos entendeis. Separação da alma e do corpo. 154. Essa é uma questão bem interessante também, né, gente? Todos nós, às vezes, é, ficamos curiosos para saber isso, né? Então, no 154, o Espírito responde. Olha a pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vem chegar ao seu auxílio. Vou repetir de novo aqui a última parte. Aqui. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê
chegar ao termo do seu exílio. Aí o Kardec comenta: numa morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Outros os laços que retinham, ela se desprende. Ah, faz a questão A aí. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Interessante essa resposta, né? Porque daí agora tem um comentário do Kardec aqui que fica mais claro. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, porque não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, uma afinidade que guarda sempre a proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Olha que comentário, hein, gente? Ao passo que a individualidade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam com isso o desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. De modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas, não é em todos, tá, gente? É importante a gente frisar isso, porque algumas pessoas interpretam as coisas da maneira errônea e acham que em todos os casos vai ser assim. Não é, né? Em alguns casos, em alguns suicidas, né? 156. A separação definitiva da alma
e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta o sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Interessante essa colocação última aqui, porque com esses novos equipamentos hoje aí de acompanhamento da vida, né, que as pessoas entram em coma, então hoje eles consideram isso quando a cessação da atividade cerebral, né? Então, o coração pode estar batendo, circulando o sangue tudo. Hoje, para diagnóstico de morte aí nesses centros UTIs aí, que acompanham aí, que esses em coma, eles consideram isso, né? A atividade cerebral, né? 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez, a qualquer aspiração ou esses que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfaz os laços que aprende ao corpo. Empregam todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. 158. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante. Pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre que não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Pergunta bem interessante, né? E olha a resposta também. Ó. Depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento, te sentirás envergonhado de haver praticado. Como a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a feição que eles votava e que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na retidade, como vê os encarnados e os vai visitar. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma é a cessação e a cessação da vida ocorre simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. O Kardec continua perguntando sobre esse tópico aí, né? Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não,
não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Aí o Kardec comenta. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Opa. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual dos esforços da força vital, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Perturbação espiritual. É outro tópico. 163. A alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que acessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha que a pergunta, né, gente? Para nós que estudamos o espiritismo, né? Influência muito grande, pois por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então não é para você dizer que é espírita, não, para você estudar o espiritismo, né, gente? Olha ali que ele coloca ali no último tópico ali, ó. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exerce. Aí o Kardec faz os comentários dele. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. E aqui é interessante esse parágrafo aqui, né, gente? Olha que ele coloca aqui que existe alguns equívocos, das pessoas às vezes querendo colocar tempo, que não sei quanto. Olha que ele coloca nesse parágrafo. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que segue a morte. Bastante atenção, gente. Olha que vai frisar bem isso. Pode-se dar algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Então, gente, cuidado em dizer isso, quando desencarna, tem que ficar não sei quanto tempo, não. É muito variável. Aquele que, aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela
perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão, o fato de ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto como o primeiro e, quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo aos que ocorrem com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e vêm, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo do espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora de um estranho, falando desse ato como de coisa que ele não diz respeito. E respeito até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústia, que aumenta a proporção que ela dá sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos que perecem ao mundo ao mesmo tempo, nem sempre tornam-se a ver logo. Presa da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Né? Tá aí, gente. Encerramos aí, então, o capítulo 3, né? Da terceira parte. Uma boa reflexão aí para nós, né, sobre as questões da morte, que eu acho que todo mundo nós sempre temos curiosidade, gostaríamos de saber, né, de entender como é que funciona isso. Está aí a doutrina espírita nos explicando sobre essas questões, né? Bom, era isso que nós tínhamos preparado para hoje, né? Então, nós vamos atualizando aqui que na próxima semana nós continuaremos de novo, aí começaremos no capítulo 4, continuando aí da parte segunda,
Então, que a paz de Deus, que a harmonia, que a paz, que a sintonia divina possa nos alcançar e nos conceder uma noite tranquila para podermos refletir sobre esses assuntos. Que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, até a próxima semana. Boa noite a todos.